Porque assim me disse o Senhor. Essa é a palavra do profeta. Essa é a palavra do profeta que fala como porta-voz, como embaixador, como proclamador que fala em nome do Senhor a palavra do Senhor. A função do profeta, o compromisso do profeta, o intuito do profeta, a razão de ser do profeta era falar conforme Deus havia lhe dito, sem tirar, sem acrescentar. O profeta de Deus é aquele que ouve e fala aquilo que ouve da parte do Senhor. E vejam só o que o profeta ouve da parte do Senhor. Porque assim me disse o Senhor. E quando o profeta enuncia a sua fala desta maneira, todo o povo fica ligado. As expectativas ficam atiçadas, porque querem ouvir o arcano de Deus, o oráculo divino, a direção do Senhor. Quando o profeta arvora diante do povo e diz: assim me disse o Senhor me disse assim. Aí as atenções, os olhares, silêncio, todos estão assim atônitos na expectativa de ver a mensagem que vem de Deus. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto. Olha, estarei quieto. Louvado seja o nome do Senhor. E isso tem uma lição muito grande para nós. Que muitas vezes nós ficamos ansiosos, muitas vezes nós nos exasperamos, muitas vezes tem pessoas que quando eu estava meditando nesse versículo, eu mesmo sou desse jeito. Se eu estou em casa e não tem ninguém, eu já ligo uma coisa, não é nem para prestar atenção, é só porque fica muito quieto. Eu quero ter um barulho assim para me distrair um pouco. Coloco um hino, não é nem para prestar atenção no hino. Ou coloco o jornal, ligo a televisão bem baixinho, só para ficar o barulho assim, meio que para preencher o espaço. E às vezes eu estou dirigindo na rodovia, está tão quieto, eu vou e coloco a FM lá, a AM, coloco algum programa evangélico lá, programa da Deus e Amor, coloco lá para ir ouvindo a oração lá do missionário, só para não ficar quieto. Porque parece que a quietude, ela incomoda. Parece que a quietude, ela é incompatível com os nossos anseios. A gente quer ouvir o barulho de alguma coisa. A gente vai num ambiente, às vezes eu venho aqui de manhã na igreja, a gente está acostumado ao culto, a gente está acostumado a chegar aqui e o som está ligado, os músicos tocando os instrumentos. E às vezes eu venho no expediente aqui semanal trabalhar, e às vezes eu venho no templo aqui para dar uma olhada, para ver se está tudo em ordem, e está aquela coisa quieta, parada. É um pouco estranho assim, porque a gente está acostumado com o agito. Às vezes a gente vai, por alguma necessidade, esses dias mesmo, nós fomos a São Paulo, no meio do feriado de carnaval.
A gente é acostumado com aquele vucu-vucu, aquele vai e vem, buzina, e os barulhos dos motores dos carros acelerando, e vem, e vai, e um grita daqui, o outro grita de lá. Aquela coisa, a gente passou assim, naquela marginal, estava um verdadeiro deserto, uma quietude, tomava conta de tudo. Nós não estamos acostumados com isso. A quietude causa-nos uma espécie de estranheza. A gente estranha quando está tudo quieto. Às vezes a quietude, ela também nos assusta. Por que está tudo quieto desse jeito? Aí Deus está dizendo para o profeta, o profeta diz: assim me disse o Senhor, estarei quieto. Eu também, como vocês, venho para o culto para ouvir Deus falar. E como que Deus fala? E como que é da natureza de Deus falar conosco? Por exemplo, a gente chegou do começo ao fim desse culto, até agora Deus está falando. Deus fala, quando abre o culto, o pastor já dá a paz do Senhor, inaugura o culto, já fala o número do hino, e nos hinos, os louvores, o grupo de louvor inaugura, e já no desenrolar inicial do culto, a gente já ouve, Deus já começa a falar. Do tempo todo Deus está falando. No congresso Deus falou, no primeiro, segundo, terceiro dia. Hoje na escola dominical Deus falou. A palavra abre e a gente ouve a voz de Deus falar. Através dos irmãos, através dos hinos, através das orações, através da palavra profética. E a gente vem para o culto com aquele desejo. Eu preciso ouvir uma palavra hoje. Eu preciso receber algo hoje. E a gente ouve a palavra do Senhor, e no meio do culto os irmãos bradam com glória a Deus, e o aleluia, misturado com línguas maravilhosas, espirituais, e a gente se alegra em Deus, porque nós que somos pentecostais, principalmente, somos muito dados a essa condição, somos muito voltados a isso. Mas nós precisamos entender que Deus tem múltiplas maneiras de trabalhar. E que às vezes, em algum momento das nossas vidas, e eu já passei por isso, e talvez você esteja passando, e se não passou, ou não está passando, provavelmente vai passar, que você vai ter que aprender a conviver com o incômodo da quietude de Deus, do silêncio de Deus. Nós queremos ouvir Deus falar. Tem um salmo que diz assim: Senhor, por que te calas a meu respeito? Ou seja, o Senhor está falando com todo mundo, e eu estou buscando e ainda não ouvi a voz do Senhor. E o silêncio de Deus, ele mexe com as nossas estruturas espirituais. O silêncio de Deus, ele afeta profundamente a fibra, a consistência da nossa fé. Que coisa boa quando a gente ouve: rapaz, Deus falou comigo hoje. Aí a gente fica animado. Deus usou um profeta, falou que vai me dar vitória. Deus usou um profeta, me deu uma direção, falou que a porta vai abrir. Mas quando nós temos uma palavra dessa: estarei quieto, não vou falar.
Eu estou lendo o livro do pastor Silas Daniel, estou estudando o livro do pastor Silas Daniel, que é o batismo no Espírito Santo com a evidência das línguas, e ele está começando a tese do livro desde da revelação do Antigo Testamento, e eu estou lendo a parte do livro dele que fala do período intertestamentário, ou seja, Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento, e a partir daí inaugura um período de 400 anos sem profeta. 400 anos de silêncio profético. Por isso que a maioria das Bíblias, quando dividem o Antigo e o Novo Testamento, com 4 folhas em branco, que representam os 400 anos em que não houve profeta, em que houve o silêncio profético. E ele conta a maneira como esse silêncio mexeu nas bases, como que esse silêncio foi significativo. Estarei quieto. Louvado seja Deus. Estarei quieto. E quando Deus está em silêncio, eu digo que o silêncio de Deus afeta a nossa fé, porque às vezes o silêncio de Deus pode nos fazer pensar que Deus está quieto porque Deus esqueceu de nós, porque Deus é indiferente em relação a nós e os nossos problemas e dilemas. E muitas vezes o inimigo se aproveita dessa fase crítica em que nós temos que aprender com o silêncio para inculcar em nós que nós fomos esquecidos, que nós fomos deixados à beira do caminho, que nós estamos no abandono divino, que não há mais graça de Deus para nós, que nós somos irremediáveis, que o nosso caso é irreversível, que a nossa situação não tem mais jeito, e nós estamos no deserto silencioso, e no meio deste silêncio sepulcral, muitas vezes nosso coração entra num processo acelerado de angústia, de incertezas, de temores. E eu estou aqui nessa noite como arauto do Senhor para falar essa palavra ao teu coração, pelo fato de que assim me disse o Senhor: estarei quieto. Esse silêncio não é o silêncio do abandono, não é porque Deus desistiu de você, não é porque você é um caso perdido. Mas também o silêncio de Deus pode nos conduzir, o silêncio de Deus pode nos ensinar, o silêncio de Deus pode nos consubstanciar em nossa fé e nos fazer entender que, muito embora, não obstante Deus esteja quieto, Ele também não perdeu de jeito nenhum
o controle sobre a sua vida e sobre todas as coisas. E o silêncio também pode nos fazer entender que Deus fala quando também não fala. Deus também está falando no silêncio. E esse é um dos maiores mistérios que só um crente com a fé em Jesus Cristo vai poder viver, que Deus também fala no silêncio. Porque a Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e que sem linguagem e sem fala ouve-se as suas vozes até os confins da terra. E a sua palavra, olha que coisa, sem linguagem e sem fala ouve-se as suas vozes até o confim da terra. Significa que mesmo quando Deus não fala, Ele está falando. Porque o silêncio de Deus não significa o abandono de Deus, não significa o repúdio de Deus, não significa a reprovação divina. O silêncio de Deus ele pode gerar em nós. Você ouviu? Não. Mas eu continuo na presença do Senhor. E Ele diz: estarei quieto desde a minha morada. Olha o detalhe: estarei quieto, olhando desde a minha morada. Deus vai estar olhando lá da casa dele, quieto. O silêncio fala muito mais do que... O silêncio fala demais, irmão. E Deus está lá olhando, quieto. Eu lembro que quando o Evangelho de Mateus nos fala que Jesus foi preso quando estava no Getsêmani. E os soldados levaram Jesus lá para o pátio da casa do sumo sacerdote. E do pátio da casa do sumo sacerdote, ele foi levado lá para dentro da casa. E a Bíblia diz que quando Jesus foi preso, o Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro, que prometeu que ia morrer com ele, seguiu Jesus de longe. Foi seguindo Jesus de longe. Prenderam ele e foi acompanhando a distância para não ser preso também. Aí ele conseguiu entrar no pátio da casa. E quando Pedro negava Jesus no pátio, Jesus estava dentro da casa. E ele no quintal da casa lá, no meio da fogueira, à noite. E Pedro negando Jesus diante de uma criada. E quando Pedro termina de negar Jesus, ele olha lá para dentro da casa. E quando ele olha lá para dentro da casa, Jesus olha também para ele lá de dentro. E aqueles dois olhares se cruzam. E a Bíblia diz que Pedro sai dali e chora amargamente. Estarei quieto
olhando desde a minha morada. Esse é o cuidado de Deus com você. Essa é a misericórdia de Deus com você. Porque às vezes no silêncio a gente tende a achar que que Deus não tem a ver. Mas no silêncio Ele está dizendo: estarei quieto, só olhando lá da minha morada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito forte, sabe por quê? Você pensa, pode ser que ninguém esteja vendo. Pode ser que ninguém esteja sabendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas Ele diz: estarei quieto, olhando lá desde a minha morada. Deus está vendo. Deus sabe. Deus está vendo, irmão. Não se preocupa não, que Deus está vendo. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê o que está pelo lado de fora. O homem vê o exterior. Mas Deus vê o que está no coração do homem. Pode ser que ninguém esteja vendo. Pode ser que ninguém consiga ver. Mas assim me disse o Senhor, o profeta está dizendo: estarei quieto, olhando desde a minha morada. Deus está vendo. E não tem nada que escape do olhar de Deus. Não tem nada que escape do olhar de Deus. E por isso, é importante que todos entendam, que todos nós que estamos aqui nessa noite, que viemos aqui nesse lugar, na medida com que as nossas consciências, na medida com que os nossos corações entenda que não há nada que escape. Porque quando Deus mostrou, quando João recebeu as revelações do Apocalipse na ilha de Patmos, no exílio da ilha de Patmos, ele virou para ver o que falava com ele. E quando ele viu o ancião, cujos cabelos eram como a branca lã, e os olhos como chamas de fogo. E ele está dizendo aqui, assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente. Os olhos de Deus, aqui na linguagem do Isaías, é como o ardor do sol resplandecente, que é o mesmo olhar de chama de fogo
do Apocalipse. Você consegue glorificar Deus? Porque talvez você esteja vivendo uma enorme injustiça, uma calúnia. E não há nada que você diga, não há nada que você, não há argumento capaz de te defender. E talvez a tua única testemunha. Você sabe por que Deus vai te dar vitória? Que talvez você não tenha uma única testemunha sequer para estar do teu lado na hora que você precisar. Mas Deus é justo. E Ele está falando, eu estava vendo. Eu vi o dia que aconteceu. Ninguém viu, mas eu vi. E é por isso que Deus vai estar do teu lado para te dar vitória. Porque Ele viu. Lá da morada dEle. Da janela da casa dEle lá no céu. Ele viu. Aleluia. E Ele é Senhor. E Ele sabe o que fazer. Estarei quieto. Na hora certa tudo vai dar certo. Vai acontecer na hora certa, na hora dEle. Por enquanto Ele vai ficar quieto. Não é por muito falar. Não é por força e nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Aquieta esse teu coração. Confia no Senhor. Ele está no controle de tudo e vai te dar vitória. Jesus te ama e quer te salvar. Jesus te ama e quer transformar a sua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a mensagem do Senhor para a tua vida. Glória ao nome de Jesus.